Olá pessoal, aqui é o pastor Tardelli, um dos conselheiros da GELB, trazendo uma palavra de esclarecimento, de orientação sobre o material, sobre o curso Alfa. Talvez você está ouvindo essa mensagem já tenha tomado conhecimento desse curso, dessa organização chamada Alfa, através da GELB ou talvez por conta própria, talvez não, talvez isso seja uma novidade para você, tudo bem. A GELB quer dar uma palavra, uma orientação, especialmente para líderes da juventude evangélica luterana do Brasil, espalhados pelo Brasil, e também para pastores que possam estar se perguntando o que é isso, o que é Alfa, como Alfa pode me ajudar, o que Alfa tem a ver com a GELB. Vamos lá, pessoal, então. Do começo, Alfa, o que é Alfa? É um curso bíblico, um curso de 12 lições da fé cristã, um curso que visa ser um ponto de encontro, um ponto de entrada para pessoas que não conhecem a Cristo, que se afastaram de Cristo. É um curso com um enfoque missionário para tocar nos pontos mais essenciais da fé cristã. É um curso que foi inventado, que foi criado na Igreja Anglicana da Inglaterra na década de 80 e que teve um grande sucesso, uma grande aceitação lá na Igreja da Inglaterra. Foi muito útil para trazer muitas pessoas a Cristo, muitos jovens especialmente, foi um ponto de conexão e que a partir dali se espalhou para o mundo inteiro, a partir daquela primeira igreja, daquela igreja que começou esse curso. O material, o currículo, a ideia se espalhou para o mundo inteiro nas últimas décadas e hoje está em todos os lugares e em várias denominações cristãs, e inclusive aqui no Brasil e inclusive entre luteranos. Alfa conheceu a GELB conheceu Alfa, né, o escritório aqui do Brasil, representantes aqui do Brasil, pessoas muito queridas, através de um convite que essa organização fez para a GELB para participar de uma conferência de treinamento, uma conferência na Inglaterra, da qual eu e mais 2 jovens do CG tivemos a oportunidade de participar, para conhecer, sem compromisso nenhum de parceria, e então para trazer para a GELB, né, uma avaliação do que é o curso e de como o curso pode ser usado. E o nosso vice-presidente de ensino, Tiago, ele então tem se dedicado a estudar o assunto e ver como pode propor, como pode apresentar ou dar espaço para essa organização ser conhecida pela GELB e eventualmente inclusive ser usada por alguma juventude, por alguma congregação, por algum pastor. Estou resumindo bastante, né, a história, mas essencialmente então Alfa é um curso da Bíblia de 12 lições voltado para ser realizado para pessoas que não são cristãs. Então tem um enfoque bastante missionário. E qual é a avaliação que a gente faz do curso e da ideia de Alfa? Bom, eu poderia dizer que é uma avaliação bastante positiva, com ressalvas importantes. Vou falar do aspecto positivo. O aspecto positivo tem muito a ver com a ideia. Entendemos que ter um encontro, ter um evento, ter uma organização de um estudo bíblico, de uma conversa sobre a palavra de Deus, voltada a alcançar pessoas que não conhecem Jesus ou que estão afastadas da fé, para que elas conheçam os fundamentos da Bíblia, essa ideia é digna do nosso elogio e da nossa apreciação. Faz-se muito necessário estudar a Bíblia, todos nós sabemos disso, e também faz-se muito necessário que estudemos a Bíblia
com esse coração, com essa preocupação naquelas pessoas que não estão mais caminhando com a gente no cristianismo ou que não conhecem nada de Cristo. Então, você pensar em ter um encontro ou de repente uma campanha, uma sequência de estudos bíblicos com uma propaganda bacana, com uma ideia bacana para alcançar pessoas pela primeira vez, ou trazer pessoas de volta à fé através de um estudo da Bíblia, eu acho muito relevante, eu acho que é algo para nós pensarmos e considerarmos com carinho. Então, a ideia é muito boa, gente, e é muito necessária. Em segundo lugar, o sistema de Alfa. Também avaliamos como muito positivo. Qual é o sistema? Basicamente, 3 coisas. São convidadas pessoas para participar desse estudo. E o que é que acontece num evento, num encontro, num estudo bíblico de Alfa? Primeiramente, há um momento de convívio, de comunhão, de comida. E como é bom isso, gente? Como é bom misturar encontros cristãos, como é bom misturar encontros de estudo da palavra com momentos de refeição, de comer junto, de sentar junto. É um momento ameno, é um momento amigável, é um momento fraterno, que propicia o diálogo, que até estimula o diálogo. Então, eu acho que começa muito bem pensar num estudo bíblico com esse momento de comunhão. Não é novidade para a gente pensar encontros da igreja com essa perspectiva, mas é algo para ser sempre lembrado. Outro ponto importante, estudo da Bíblia. Sem dúvida nenhuma, a fé vem pela pregação, o Espírito Santo age pela palavra, então a Alfa faz muito bem de colocar a Bíblia e doutrinas da Bíblia, pontos fundamentais da Bíblia em destaque para ser debatido. Temos comida e convívio, né? Temos o estudo da palavra de Deus, e o outro ponto importante é a forma de debate, é a forma de discussão, é como acontece o estudo, né? A conversa sobre os temas da Bíblia. A Alfa acredita em que essas conversas, nesse momento, essas conversas, nesses estudos bíblicos missionários, que essas conversas aconteçam de forma muito amena, com muita calma, com muita paciência, sem forçar ninguém, sem pressionar ninguém a acreditar, a confessar a mesma coisa que a gente faz. Porque isso pode ser um obstáculo, porque isso pode colocar a pessoa na defensiva, pode fazer a pessoa se assustar com uma abordagem muito agressiva, muito dogmática. Então, nesses estudos bíblicos, a conversa é um pouco mais aberta. Se respeita que a pessoa não opine ou opine algo diferente do que a gente acredita. Isso é um pouco complicado para a gente, porque isso envolve, de certa forma, a gente não estar tão confortável num cenário assim. Mas, de novo, a Alfa entende que, como é um estudo bíblico para alcançar novas pessoas, conectar pessoas que não conhecem nada ou muito pouco do cristianismo, é necessário que se dê esse tempo para a pessoa pensar, para a pessoa, com o tempo, então, eventualmente aceitar as crenças que nós temos no cristianismo, as nossas doutrinas. É dar o tempo para o Espírito Santo agir aos poucos no coração dela. Eu, particularmente, entendo que nos tempos de hoje, no mundo pós-moderno, pós-cristão, de muitos locais onde nós estamos inseridos, é necessário essa abordagem mais paciente e mais respeitosa com a opinião do outro. Não é dizer que o outro está certo, não é dizer que a pessoa que expressou uma opinião contrária à nossa doutrina ela tem razão. Não é isso. Não é afirmar o erro de forma alguma. Apenas ter paciência que a pessoa possa pensar e possa, aos poucos, compreender, dar esse espaço para ela. A Alfa acredita que esses encontros precisam ter esse tom, esse ritmo da paciência, acreditando que o Espírito Santo vai convencer as pessoas a respeito de Cristo e a respeito também das doutrinas de Cristo. Esses são os pontos positivos. Não tenho nenhum problema em elogiá-los. A ideia de Alfa é muito boa.
e o sistema é muito, é muito coerente, é muito positivo e vale a pena ser seguido. O que nós vemos com ressalvas? O conteúdo que a Alfa propõe. Preciso dizer que Alfa não é um pacote fechado, não nos obriga a seguir exatamente o currículo original de Alfa, o currículo que é proposto pela organização, pelo movimento Alfa. Há um currículo à disposição, em termos de vídeos, em termos de literatura, de livros, 12 estudos bíblicos, 12 doutrinas diferentes, uma sequência que é intencional, que para a Alfa é importante, mas Alfa não exige que ninguém que queira aplicar esse método siga exatamente o seu conteúdo. Bom que se diga isso. No entanto, há um conteúdo à disposição que Alfa coloca à disposição, que Alfa publica, e esse conteúdo ele tem problemas segundo a perspectiva cristã luterana. Tem um problema de, eu diria assim, de entendimento de algumas doutrinas, né? Alguns pontos, às vezes é um detalhe, às vezes é algo um pouquinho maior. Alguns pontos não são exatamente iguais à confissão de fé luterana. Quando se fala do Espírito Santo, há alguma ênfase carismática ali que não é a ênfase luterana. Quando se fala de dons do Espírito Santo, também há uma ênfase que não é a mesma ênfase luterana. No entanto, em grande parte do conteúdo, é um conteúdo bíblico e é um conteúdo em sintonia, alinhado com a Igreja Luterana. Mas há alguns pontos aqui e ali que não são luteranos e merecem ser levados a sério. Também há um probleminha de ênfases. A ênfase luterana nos sacramentos não está exposta ali no curso Alfa, no material que Alfa dispõe. E algumas ênfases que Alfa traz não são as mesmas ênfases que nós damos. Pergunta final, que não quer calar. Pastor Tardelli, um dos conselheiros da GELB, você recomenda Alfa? A GELB recomenda Alfa? Eu acho que não é o caso da GELB recomendar. A GELB está com toda a alegria acolhendo e sendo agradecido com a organização Alfa pelo seu trabalho, admirando o trabalho, tentando aprender as coisas positivas que a Alfa nos tem mostrado e dando espaço para a Alfa ser divulgado ou ser conhecido através da gente. Então, não é um caso da GELB recomendar. O que eu poderia dizer, como pastor, como alguém que fez pesquisas, estudou o assunto, é que eu recomendo sim, com a adaptação no conteúdo. Eu, de novo, repito para vocês, acreditamos muito na ideia. Ensino envolve ensino, que é um valor da GELB, envolve missão, que é um valor da GELB, né? Palavra de Deus e sair no resgate das pessoas perdidas. Mas a questão do conteúdo é uma ressalva que a gente faz. Eu previno os líderes, eu previno os pastores, que se eventualmente vocês se interessarem, ou vocês quiserem conhecer, ou receberem algum tipo de material sobre Alfa, que vocês pensem e reflitam sobre a questão do conteúdo. Uma possibilidade, em caso de que vocês queiram aplicar, usar, é adaptar o conteúdo totalmente. Deixar de lado o material proposto por Alfa, que, como eu falei para vocês, é apenas uma proposta, não é obrigação, e utilizar nesses encontros, nesses estudos bíblicos, um outro material. O Catecismo de Martinho Lutero, ou algum outro, um livro bíblico, ou uma outra sequência que o próprio pastor ou a própria juventude pode imaginar que seja importante. Vale a pena dizer que, como é um estudo bíblico missionário, que se aborde especialmente as questões principais da fé cristã, né? Jesus Cristo, salvação pela fé,
e as perguntas que as pessoas têm também, né? As perguntas que as pessoas têm também, isso é muito, muito importante. A adaptação, então, pode ser total, descarte o material de alfa, use apenas a ideia, apenas o sistema, ou adapte também o sistema, ou então a adaptação pode ser parcial, onde você vai utilizar o material de alfa fazendo eventuais correções aqui e ali, adaptações, né, modificações aqui e ali, isso também é possível. Eu já vi isso acontecendo em muitas igrejas das duas maneiras. É, adaptando totalmente o material ou então adaptando parcialmente o material para o entendimento e uma teologia da nossa igreja cristã com a interpretação luterana. Tá, pessoal? Eu me coloco à disposição de líderes, de pastores que queiram saber um pouco mais sobre alfa, se isso for interessante para vocês. Podemos conversar por telefone, podemos fazer um encontro por videoconferência, bater um papo e para maiores esclarecimentos. Não sou um especialista em alfa, não realizo alfa, pelo menos não realizei alfa na minha igreja ou com a minha juventude. A ideia está na minha mente, mas não foi possível fazer isso ainda. Tenho, de certa forma, algumas críticas construtivas à alfa, especialmente no que diz respeito ao conteúdo. No entanto, apoio muito a ideia de estudar a Bíblia, de focar nos pontos principais e de sair à busca das pessoas que estão perdidas ou afastadas com a palavra de Deus, com uma proposta de convidar para um bom bate-papo aberto, amigável, sobre Jesus Cristo e sobre as principais doutrinas da Bíblia. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fico à disposição, espero que esse vídeo seja de alguma utilidade, caso você se interesse ou esteja curioso por alfa. Fica a dica, tá? Abraço.